Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que nesta terça-feira, 8 de julho, recebe com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto, prazer em recebê-lo. Muito bem, e nós vamos ver, Roberto, ontem nós tivemos na TV Cultura, no Roda Viva, a entrevista do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Então, ele deu tem vários aspectos dessa entrevista, e eu queria chamar um, que é onde ele fala da relação Trump e Lula. Vamos ver, por favor, esse VT. Uma diferença gigantesca entre a visita do presidente e a declaração do presidente dos Estados Unidos, o Trump. O presidente Lula não fez nenhum comentário sobre a justiça argentina. Ele disse que a Cristina achava que a Cristina era inocente. Se o Trump quiser declarar que acha o Bolsonaro inocente, é um direito dele. O que não é direito dele, como presidente de uma nação, é interferir ou avaliar o julgamento da justiça de outro país. Até porque ele anda tendo discordância ou não respeitando a própria justiça, a Suprema Corte americana, que ele tem dado sucessivas declarações de hostilidade à justiça. Então ele não tem se mostrado um defensor do Estado de Direito. Nem no país dele, e, portanto, ele não tem direito de emitir opinião sobre a justiça brasileira. Sobre se ele será ou não, aí cada político brasileiro vai escolher. Eu vi o governador de São Paulo fez uma publicação hoje fazendo referência ao Donald Trump. Então, o Trump tem ameaçado os empresários brasileiros, tem ameaçado a economia brasileira, os produtores agrícolas, tem ameaçado os produtores industriais. Então, me parece que o Tarcísio está mais preocupado em defender o Trump do que em defender os empresários paulistas, do que em defender a economia e o emprego dos trabalhadores brasileiros. Então, essa é a diferença das pessoas. Quer dizer, enquanto o Lula toma uma posição de defender o Brasil, os brasileiros e os empresários brasileiros, me parece que o governador de São Paulo está preocupado em defender o Donald Trump, porque ele deu uma declaração favorável ao Bolsonaro. Muito bem, Roberto. Essa declaração do ministro Rui Costa, mas ele se esqueceu de falar sobre o presidente Lula na Argentina. Não, ele falou. Não, rapidamente. Disse que não tinha nada a ver. Nada a ver, mas rapidamente. Quer dizer, o cartazinho lá, Cristina Libre. Não sei se nós temos essa imagem aí, já pedimos ao Davidson, mostrando que o presidente Lula também estava interferindo na decisão da justiça argentina, não? O grande problema, ficou claro para mim no programa de ontem, Chico, que por que o Rui Costa é uma unanimidade de rejeição? Né? Ele não sabe falar, ele é o retrato da polarização, né? E é hipócrita. Extremamente hipócrita, porque, por exemplo, fazer crítica ao Tarcísio. Ele se juntou com o Tarcísio no início do governo Lula para ferrar o Márcio França, que então era o ministro de Portos e Aeroportos. Então, o Rui Costa chegou a ser, nos primeiros meses do governo Lula, favorável à continuidade da privatização da Autoridade Portuária de Santos. Para você ver o nível que ele chega. Ele é realmente uma unanimidade, porque ele não vale absolutamente nada. E a gente descobriu ontem que, além de tudo, nem falar ele consegue direito. Espantoso, né? Que ele ontem estava no Roda Viva, hoje estava na Globo News, acho que alguém falou para ele que ele tinha que começar a aparecer. Porque, aliás, ele atribui, Roberto, à imprensa. Mas será uma unanimidade entre os ministros, ninguém o suporta. Ele diz, não, isso é coisa da imprensa, é noticiário que sai aqui, acolá, não sei o quê. Fizeram uma intriga minha com o ministro Carlos Fávaro, que é meu amigo, nos damos muito bem, o ministro Haddad também. Ele não tem amigos. Pois é, mas ele diz às vezes eles reclamam que eu demoro para atender. Sim, demoro para atender porque se eu não estou na minha sala, eu estou na sala do presidente Lula. Então, a culpa no final recai sobre a imprensa. Mas essa questão da Argentina é peculiar. O Lula fez exatamente o que um chefe de Estado não pode fazer numa cúpula. O Milei pediu um encontro isolado com ele, ele não quis, e foi na casa da Cristina Kirchner e ficou 1h30 lá, ainda tirou foto com cartaz dizendo Cristina Libre. E deu uma declaração, sim, ao contrário do que o hipócrita mor do governo fala, ele deu uma declaração dizendo que ela é inocente, ou seja, ele criticou abertamente o judiciário argentino. Claro, lógico. Então isso não tem dúvida, inocente é uma coisa que ela não é. Cristina Kirchner não é só corrupta, foi uma mulher que jogou a Argentina no buraco. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não é papel de um chefe de Estado, ele é amigo da Cristina, fala com ela por telefone. Sim. Agora, chegar numa cúpula na Argentina, com o presidente de oposição, ele só está acirrando, depois não adianta dizer que o Milei é louco. O Milei é louco? O Lula também foi absolutamente irresponsável
de ter ido para a Cristina Kirchner e ficado 1h30 com ela, segurando até cartaz, um cartaz ridículo daquele, que aquilo é coisa de correligionário. Fizeram na hora ali. E não aceitou se reunir isoladamente com o presidente da República do nosso terceiro maior parceiro comercial. Quer dizer, o Lula tá... quando falam que o Lula tá com algum problema, ele tá. Isso não tem dúvida nenhuma. Ele fez exatamente o que o Trump fez. Não tem diferença alguma. Ele criticou o judiciário argentino, ele fez de uma questão pessoal uma questão de Estado, porque ele pode ser amigo de quem ele quiser. Sim. O Estado é o Estado. Lógico. É aquela história que ele e a Janja não entendem isso. Ele fez exatamente o que o Trump fez. As palavras foram as mesmas. Exatamente a mesma. Questionar o judiciário brasileiro e defender o parceiro dele. Só que do Trump se espera isso. Do Lula, que já foi presidente 2 vezes, a gente não espera isso. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido. Mas em termos de política internacional, política externa, o governo Lula é um desastre. Olha, os 2 primeiros mandatos do Lula, o Chico tinha no Marco Aurélio, Sim. que era o assessor dele, papel hoje do Amorim. Carlos Celso Amorim. Esse cara que impulsionava, se é contra os Estados Unidos, eu tô dentro. Exato. Só que agora é uma situação diferente. Não haviam tantos conflitos armados naquela época. O mundo está em guerra. Então, o Lula, ele não toma o menor cuidado com o que ele fala. Ele não toma o menor cuidado. Eu vou comparar o Lula, não dá para comparar com o chanceler alemão. Eu vou compará-lo com Macron, que os franceses também são latinos e tem um temperamento, e o Macron tem a mania de dar pitaco contra todo mundo. Mas olha a postura do Macron. O Macron em nenhum momento usou a palavra genocídio em relação a Israel em Gaza e comparou com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Sim. Fez críticas, a posição francesa é firme em relação a isso, mas em nenhum momento o Macron ofendeu um Estado. E eu já cansei de falar aqui, eu não entendo por que o PT tem essa postura anti-Israel e favorece o Irã, quando o Irã parece mais um país evangélico, porque a pauta deles é exatamente a da direita, e Israel é o estado mais moderno do Oriente Médio e, portanto, muito próximo de todas as bandeiras da esquerda brasileira. Sim. Olhem só o paradoxo. Mas o Lula quer marcar posição como? Tudo que o Bolsonaro é a favor, como o Bolsonaro, nos comícios do Bolsonaro, é bandeira americana e bandeira de Israel, então eu vou para o outro lado. Até aí, o Geisel fez isso na década de 70, com o movimento dos países não alinhados. E a própria direita, que defende tanto o regime militar, esquece isso. O Geisel dizia, nem União Soviética, nem Estados Unidos, eu sou Brasil. E o acordo nuclear Brasil-Alemanha, o reconhecimento imediato da independência de Angola e Moçambique. O Brasil tinha uma política externa extremamente determinada, baseada na geopolítica brasileira, que era um livro escrito pelo Golbery Couto Silva, que é extremamente importante, fez com que o Brasil se tornasse uma potência de fato na América do Sul, que foi destruído depois com todas as concessões que o Lula achou que tinha que fazer no primeiro mandato dele. Então vamos deixar claro que o que o Lula fez é igual ao que o Trump fez. O grande equívoco é achar que marcando esse tipo de posição que ele vai reconquistar o protagonismo que ele teve nos 2 primeiros mandatos na política externa. Que nem era tanto quanto o PT pregava, mas podia pelo menos aparentar. Sim. O Lula hoje é absolutamente irrelevante. Como disse, aliás, a revista britânica The Economist, dizendo que ao mesmo tempo que ele perdia a influência exterior, também perdia a popularidade no Brasil. A revista The Economist, que é uma revista respeitável da Grã-Bretanha. Eu vou fazer uma comparação, Chico. Os presidentes americanos, eles têm um grande problema. Quando o cara é bom demais na política externa, deixa a desejar na política interna. E eu acho que ninguém pode servir de exemplo melhor do que o Barack Obama.
Barack Obama foi um cara, para mim, um presidente que se distanciou de todos os outros presidentes americanos. Sim. Postura, nível, educação, ideias, cultura, tudo. Ele era excepcional na política externa. Os Estados Unidos nunca foram um país tão simpático ao mundo quanto no governo do Barack Obama. É verdade. Eu acho que só o Jimmy Carter, com aquela política dele de defesa de direitos humanos, que foi decisiva na redemocratização brasileira. Sim. Mais um paradoxo, né? Os Estados Unidos apoiaram o golpe, incitaram o golpe, na verdade quase que fizeram o golpe financiaram de 64, mas foi o Jimmy Carter que foi determinante quando mudou a política americana de relações externas e fez ajudou em muito a redemocratização no Brasil. Mas o Barack Obama, mas em casa ele pecava. Pecava na política interna, principalmente na política econômica. Na social ele ia bem, sim, com o Obamacare. Mas, infelizmente, na política econômica dele, ele falhou. Mas, mesmo assim, foi reeleito, sim, mas não conseguiu eleger seu sucessor, que foi o grande problema, que aí jogou os Estados Unidos na mão desse louco, que está lá e que vai ficar ainda mais 2 anos. Então, vamos continuar falando nisso, Roberto, no próximo bloco. Então, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 8 de julho, hoje recebendo o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, nós vamos ver mais VTs da entrevista concedida pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, ao programa Roda Viva na TV Cultura no dia de ontem. Vamos ver Rui Costa falando sobre a candidatura de Lula em 2026. O presidente será candidato em 2026, disso eu não tenho a menor dúvida, assim como não tenho dúvida que ele ganhará a eleição. E ele tem repetido isso sucessivas vezes, se Deus der saúde e vida, ele será candidato. E eu acho que é fundamental para o país. Nós precisamos, de novo, pacificar esse país e colocar esse país nessa rota de desenvolvimento. E essa contribuição, a partir do governo do presidente Lula, acho que o país abre um novo leque de ambiente democrático com uma diversidade maior de opções para disputar o futuro desse país. E o senhor se vê nessa linha sucessória? Não, essa é um lugar que ninguém pode se ver. É um lugar que a história lhe coloca e eu me vejo como o desafio e o orgulho e o agradecimento desse lugar de destaque que o presidente me colocou e sinto orgulho de ter, depois de 2 anos e meio, colocado mais de 90 programas de pé, com portarias, com decreto, com medidas provisórias, com projeto de lei, um conjunto de articulações bastante exitosos que tornam o governo, em todos os indicadores, muito positivo. Indicadores positivos, mas a popularidade está despencando. Veja, Roberto, agora tem uma outra, só para completar, se você comentar, mais um VT, onde o ministro Rui Costa fala sobre os 50 tons de Bolsonaro. Vamos ver. Deixa eu lhe dizer, eu costumo dizer que na política você não se dá a organizar o time adversário. Já dá trabalho você organizar o seu time. Se você se dispuser a organizar o time adversário, a chance de sucesso é menor. E eu acho que o presidente Lula vai enfrentar, ano que vem, 50 tons de Bolsonaro. São variações do Bolsonaro. Porque, assim, de novo, falando do Tarcísio, teve a pandemia, eu era governador. O presidente da República, naquele momento, era o Bolsonaro, que pregava que as pessoas não tomassem vacina. Milhares de pessoas morreram por conta disso. Eu não ouvia a voz do Tarcísio. Ele pregava que as pessoas não usassem máscara, eu via Tarcísio sem máscara junto do presidente da República. Então, são diferenças e nuances de um mesmo tom. E isso vai ficar comprovado. A suposta gestão dele no Ministério da Infraestrutura. Vamos comparar com a gestão do Renan e do Silvio Costa, que ele era um ministério que reunia os dois. Não tem comparação. Era um fiasco do ponto de vista do investimento. Então, vai se fazer pouca diferença, mas porque em relação à são avaliação, variações ele, o Zema, são variações dentro do mesmo modelo. Roberto, 50 tons de Bolsonaro, hein? Novamente eu vou questionar. Ele foi um aliado e amigo do Tarcísio nos primeiros meses do governo Lula, do Lula 3. Ministro da Dilma. E foram colegas no DENIT. No DENIT da Dilma. Então, a gente está falando, ele é hipócrita mesmo. Ele é hipócrita, mentiroso. Por isso que ninguém gosta dele, nem no PT. Mas, em relação à questão eleitoral, para mim ficar claro, é como o que está acontecendo hoje, Chico, em relação à fala do Trump.
O Eduardo Bolsonaro quer surfar na onda, o Figueiredo quer surfar na onda, que é neto do João Figueiredo, que foi o último presidente militar. E no final das contas, eles estão esquecendo alguns detalhes. Vamos lá, vamos nos paradoxos. Todo bolsonarista se intitula patriota. Você vai em perfil de Instagram, de Facebook, brasileiro, patriota, cristão, é o perfil do bolsonarista padrão. Ora, o patriota, vou lembrar novamente o Geisel, o patriota fala nem Estados Unidos, nem Rússia, nem o raio que o parta, é Brasil. Isso é um patriota. A partir do momento que eu arrei as calças para um país como os Estados Unidos, e a gente tem muita gente aqui que faz isso, eu tô... Que raio de patriota sou eu? Deixa de ser patriota. É lógico, os interesses brasileiros se danem. Em tudo. Por exemplo, hoje, o cinema inglês, o cinema francês, o cinema coreano, Sim. já chegaram num nível que não perdem nada para o cinema americano. Mesmo o Brasil melhorou muito. Olhem o nível dos nossos filmes nos últimos 10 anos. Sim. Os Estados Unidos passam por uma crise de ver a sua influência diminuída. E aí eu vou pegar um gancho do outro bloco. O Trump conseguiu, ao contrário do Obama, como eu falei, que foi um presidente que para fora era excelente, pecava para dentro, o Trump consegue fazer... Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui. Aquilo que a gente faz na privada, ele consegue fazer para fora e para dentro. Esse é o problema. O Trump, ele é rejeitado lá fora. Olhem as pessoas, todo mundo fala, o Lula apoia o Irã. Olhem as pessoas que o apoiam. O cara da Turquia, o cara o Putin, o Netanyahu, quer dizer, corruptos. Sim. Então, e ditadores. Ditadores, pô, sobretudo. O Lula faz a mesma coisa? Faz, pela postura anti-americana que é dogma no PT. Sim. Mas não vamos esquecer que o Trump comete os mesmos erros. Ele é rejeitado pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Espanha, por Portugal, por qualquer um. Inclusive por aqueles que são governados de direita. Nem a primeira-ministra da Itália apoia o Trump. Já ameaça com taxações. Exato. O BRICS está fazendo uma coisa que já vem de antes do governo dele, e a proposta nem foi brasileira, chinesa ou russa. A proposta de parar de usar o dólar como única moeda comercial partiu da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, numa reunião do OPEP, colocou isso na mesa, e aí o BRICS incorporou a ideia. Sim. Que é o quê? Vamos olhar, por exemplo, a situação da Argentina. E o Milei desistiu da dolarização, mas por quê? Pouca gente fala isso, porque não tem dólar na Argentina. A reserva cambial argentina é baixíssima. E o Lula, quando propôs a moeda comercial no Mercosul, que é ao contrário do que a direita fala, de moeda única, não tem nada de moeda única, moeda comercial. Era criar uma moeda que fizesse conversão automática das moedas nacionais e eles trocassem e pagassem na sua própria moeda. Que é o que a China quer fazer e está fazendo com a Rússia, por conta dos embargos que a Rússia tem sofrido e está fazendo com o Irã. Você está sofrendo embargo do resto do mundo. Tá bom, então é o seguinte, você vai comprar de mim, eu vendo tudo para todo mundo, eu vou vender para você, mas você vai me pagar em rublos. E eu vou pagar o petróleo em yuan. E quando a gente for fazer a troca, você pega esse yuan que eu te dei e me manda, e eu te mando os rublos quando eu for comprar de você. Perfeito. Então, é mais ou menos, e é isso que o Brasil quer, uma moeda comercial para você parar de comprar dólar. Porque ninguém está se tocando de uma coisa que alguns economistas americanos têm alertado já faz tempo. A política do Trump, ele quer manter o dólar como moeda mundial usada para comércio. Para isso, os países têm que ter dólar. Para que os Estados Unidos mandem dólar para fora, porque só eles podem emitir dólar, eles têm que ter déficit comercial.
Isso é regra, Chico. Como eu compro mais do que eu vendo, o meu dinheiro vai para fora. Sim. E depois ele retorna em investimento e em operação cambial. É que o Trump ele é tão primário, porque só esse negócio de ficar falando de tarifa, ele não leva nada em conta. Os comitês técnicos lá é que negociam. Você vê que ele quer 10% para todo mundo, 30% para todo mundo. Não é assim que se fazem as coisas. Por exemplo, no Brasil, se ele começar a botar tarifa, é um tiro no pé dele. Por quê? Primeiro, o Brasil sempre cobrou 35% de tarifa. Claro, reciprocidade. E nunca incomodou nada. O Brasil é protecionista. Só que tem um detalhe. Nós temos déficit em relação aos Estados Unidos. Eles nos vendem mais do que nós compramos. O Alckmin falou disso essa semana. E aí passa a ser um tiro no pé. Quando ele coloca a tarifa, eu paro de comprar, eu posso inverter essa roda. E o Brasil pode ter superávit em relação aos Estados Unidos. Sim. Porque já fizeram os cálculos que, por exemplo, o aço brasileiro continua chegando mais barato lá do que o aço americano. E tem um detalhe, a indústria americana não consegue suprir, porque os Estados Unidos cometeram o erro que o mundo ocidental inteiro cometeu na década passada, de passar a produzir tudo na China. Por exemplo, faltaria Mickey e Pateta na Disney para vender de pelúcia, se os Estados Unidos dissessem, não pode mais importar da China agora, tem que fazer aqui. Até montarem uma fábrica para produzir para a Disney a pelúcia do Mickey e do Pateta, ia acabar o estoque e iam ter que fechar o parque. Ele nada mais é, gente, do que um especulador imobiliário. É a única coisa que ele sabe fazer. Mas tá lá, é o que tem para hoje. É um jogador dono de cassino. Agora, o que não se pode, e aí é que entra o problema que eu estava falando, da questão dos patriotas. Ele está errado em querer se meter, ele está se metendo no mundo inteiro. A proposta de Gaza, transformar aquilo num resort controlado pelos Estados Unidos. Não há mais. Netanyahu tentando buscar o cessar-fogo. E o Netanyahu grudou na ideia, colou na ideia e falou, legal, mas vamos ter que matar todos os palestinos aqui. Não, é terrível. A situação... Então, o Trump não tem vínculo com o bom senso, Chico. Mas, de resto, a polarização produz esse tipo de coisa. Você tem o Rui Costa dizendo que o Lula fez na Argentina não é a mesma coisa do Trump, quando é. Quando é, claro. O Bolsonaro continua, o mito continua existindo para os bolsonaristas fanáticos, quando, na verdade, foi um tremendo arregão com o Alexandre de Moraes. Sim. E essa história do Trump é um tiro no pé, hein? Porque eu acho claro que é. Ele vai tentar com isso... Porque a própria direita, os patriotas vão se perguntar, peraí, o cara tá... E o Rui Costa acertou nisso. A postura do Tarcísio é uma coisa irreconhecível. Mas, na verdade, quem conhece o Tarcísio sabe que é dele. Eu não sei, essa história da... Você tem políticos que têm uma ótima avaliação, que às vezes você fica perguntando, não é possível, o que as pessoas estão vendo? Né? Ele não tem, até hoje, um projeto de educação, um projeto de saúde, um projeto de meio ambiente, nada. Ele não melhorou em nada a educação no estado de São Paulo, não melhorou em nada a saúde no estado de São Paulo, só vendeu a Sabesp e aumentou o pedágio. Não fez mais nada. Fala muito sobre segurança. Quer dizer, mas todo mundo acha, o cara está bem avaliado e tal. Então, eu acho que a gente tem um problema muito sério, mas o brasileiro na hora vai pegar, peraí, quem manda aqui somos nós. Claro. Você veja que o Lula, quando respondeu ao Trump, disse que o Brasil tem um dono que é o povo brasileiro. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, também fica válida o registro do Rui Costa, dizendo que se Lula tiver saúde, será o candidato, deixando entreaberta a possibilidade dele ser candidato à presidência da República também. Ele não gosta de falar por enquanto nisso, mas me parece evidente, eu acho que até esse périplo dele por essas emissoras de televisão tem esse sentido, tem essa finalidade. Criar um ambiente mais favorável para o ministro da Casa Civil, unanimidade de rejeição, e que ele atribui essa, quando dizem que ele é uma unanimidade, à imprensa, dizendo que isto é culpa da imprensa. Os colegas ministros não o chamam de grão-vizir, não o chamam de xerife, e que é toda a imprensa. Enfim, como sempre, as largas costas da imprensa. Roberto, vamos para o intervalo, voltamos já.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 8 de julho, hoje recebendo o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, temos um VT que trata da questão da legalização do jogo, cassino, e até mesmo o jogo do bicho, que está no Senado da República. E se for aprovado pelo Senado, seguiria para sanção ou veto do presidente da República. Vamos ver. A matéria já passou pela Câmara dos Deputados e foi aprovada em junho pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado por 14 votos a 12. Mas por resistência, principalmente da bancada evangélica, o projeto não foi à votação no plenário porque não havia garantia de votos suficientes para aprová-lo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta desde dezembro do ano passado articular apoios para desbloquear o tema, que divide o Congresso e movimenta um intenso lobby de grupos empresariais. O relator do projeto, Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, chegou a visitar cassinos nos Estados Unidos para avaliar modelos de exploração e defende que a legalização trará investimentos, turismo e maior arrecadação. A proposta prevê jogos em resorts, hotéis e embarcações e bingos em estádios e casas de apostas. E ainda legaliza o jogo do bicho. Os cassinos estão proibidos no Brasil desde 1946. Se passar pelo Senado sem alterações, o texto segue para a sanção presidencial. Para os críticos da proposta, um parecer técnico do Ministério do Planejamento serve de alerta para os riscos da aprovação. Muito bem, aí está o VT, Roberto, e o Senado, se não houver alteração, aprovando a matéria, o relator é a favor, como se viu, né, o que é importante para a aprovação da matéria, segue para a sanção do presidente da República. No passado, o presidente até manifestou-se contra essa ideia. Não sei se mudou de lá para cá, mas, enfim, vamos aguardar o que o Senado vai decidir. Os paradoxos do PT, né? Se gruda nessa política identitária, as questões de gênero, sim, as questões de minorias, mas não abre o olho para uma coisa muito simples. Essa questão do vício no jogo, Chico, me chama a atenção para algumas coisas. É danoso o vício em remédios, o vício no álcool, claro, o vício no cigarro, claro, o vício nas drogas. Mas é uma realidade que a gente vive. Sim. Então, a pessoa vai perder o que tem e o que não tem. Ela vai jogar se quiser. Mas existe a compulsão. Existe compulsão por prostitutas. Ele gasta todo o dinheiro dele com prostituta. Tem o cara que a mulher que, por exemplo, gasta todo o dinheiro dela em sapato e bolsa. Sim, compulsão pelo consumo. Existem vários tipos de desvios psicológicos que são hoje típicos, né, e bem definidos, e não é por isso que a gente vai proibir tudo. Claro. Né? Tem pessoas que têm compulsão, não pode ter um cartão de crédito. Sim. Não pode ter cheque especial, porque acha que o dinheiro é dela. Isso é compulsão. Compulsão se trata. Não se esqueça de cassinos clandestinos, hein, Roberto? Exato. Mas, Chico, por exemplo, o Banco Itaú fez uma campanha de educação financeira que é até chata. Porque se você usar o especial, ele parece aquela avó chamando tua atenção. Olha, você está usando o cheque especial, não é para usar. Mas isso está sendo feito. Agora, desculpem. O futebol brasileiro inteiro é patrocinado por bets. O que é uma bet? Uma empresa que eu não sei onde está. Está na Ucrânia, na Turquia, na Tchecoslováquia. E eu jogo no celular, sem controle nenhum. Um programa de computador que não é auditado. Isso eu permito. E eu estou brigando, inclusive, para arrecadar mais em cima. Ou seja, é a cláusula da desgraça, né? Vai ficar que nem a Virgínia, que ganha quando o seguidor dela perde. Um cassino é fiscalizado, auditado, como acontece nos Estados Unidos. Ele tem que dar um mínimo de prêmios. Esses sites não têm, porque ninguém consegue auditar. Claro. Mas um cassino, se ele faturou 1 milhão no dia, ele tem que ter dado 150 mil em prêmios. No mínimo. Sim. Senão ele perde a concessão. Porque a aferição é contábil e é igualzinha de um taxímetro de táxi ou qualquer coisa do gênero. No Brasil,
É só adotar o mesmo. E o projeto parece que fala disso, desse tipo de auditoria. E até porque as regras de funcionamento seriam fixadas por como acontece nos Estados Unidos, a agência de jogos, se criaria uma agência regulatória para isso. Isso gera emprego, porque aqui não gera emprego nenhum. A não ser para vagabundo e marginal. Agora, um cassino gera emprego para artista, para as pessoas que trabalham nele, turismo, cozinha, culinária, tudo. garçons. Todas as áreas são beneficiadas. E a gente já viveu isso. E o Brasil não era um país que quebrava todo mundo, porque parece que a gente nunca teve cassino aqui. A questão dos bingos é a mesma coisa. É que o bingo vai perder força. Se você legalizar o cassino, provavelmente o bingo é o cassino de pobre. A questão do jogo do bicho, só tem um cara que vai. Só tem uma categoria profissional que vai reclamar: a polícia. Se eu legalizar o jogo do bicho, acaba a propina que alimenta todas as delegacias no Brasil inteiro. Então, a única categoria que pode reclamar são os policiais. Só, Chico. Ninguém vai reclamar de legalizar o jogo do bicho. E aí você faz aquela outorga. Como é que fica no jogo do bicho? O profissional, o bicheiro, que quiser continuar explorando os banqueiros, o que eles vão fazer? Ele vai comprar uma outorga, ele vai ter que comprar, o governo arrecada. Passa a pagar imposto, passa a ser fiscalizado pela Caixa Econômica Federal, que tem estrutura para isso, e vai ter que registrar todos os bicheiros dele, os apontadores. Vai ter que registrar. Vai ser tudo online, eles já estão usando maquininha. Porque a estrutura da contravenção é incrível, já está usando a tecnologia, é só fazer essa tecnologia incorporada pela Caixa Econômica Federal. Os caras vão pagar imposto, vão registrar seus funcionários. Vai ser tudo transparente e não vão precisar pagar pau para a polícia. Olha o mundo perfeito. Mas e os crimes que eles já cometeram? Não anistia ninguém. Pode-se até criar uma compensação, porque veja bem, você tem o banqueiro do bicho, que só vive do bicho. E você tem aquele que foi para o contrabando, foi para o tráfico de drogas. Aí é outra coisa. Agora, o cara que está no jogo do bicho, tá tudo certo. O cara que cometeu crimes vai responder por eles. É passado, isso não vai passar borracha. Mas ele não é mais um contraventor. Ele não sonega mais. Gente, esse projeto, se o Lula vetar, é porque ele realmente não está no juízo perfeito dele. Mas aí eu vou fazer uma aposta. Você vai achar engraçado, Chico, mas é verdade, porque eu não gosto dela. Falando em jogo, tem que falar de aposta. Não, temos que falar da Janja. Porque é o seguinte, a Janja é a favor. Bom, então tá aprovado. Então eu acho, pela pela formação da Janja, a Janja se intitula progressista, moderna, tal. O fato de ser enxerida é uma outra coisa. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que a influência dela vai ser positiva. Até porque, quando o Lula se colocou contra, ele tinha os evangélicos com ele. Quem é que não lembra que a bancada evangélica estava toda comprada pelo Lula? Eles não apoiavam por amor. A bancada evangélica é que nem prostituta, ela não beija na boca. Ela transa, mas ela não beija na boca, porque é por dinheiro. Então, essa é a questão. Naquele momento, o Lula era adulado por eles, mas era obrigado, tanto que quantas causas do PT, sociais ou de costumes, ele mesmo abandonou, deixadas de lado por causa para não perder o apoio dos evangélicos. Só que agora ele não tem o apoio dos evangélicos. Os caras odeiam ele. Então, a única saída do Lula agora é fincar o pé em todo mundo que não é evangélico. E sancionar o projeto. E mesmo os evangélicos, Chico, vamos fazer uma diferença. Uma coisa é o adventista, o presbiteriano, o calvinista. Outra coisa é o cara do Edir Macedo, do Valdomiro, do R.R. Soares e tal. Essa gangue que vive da exploração da fé alheia fica fazendo jogo de cena, mas eu garanto uma coisa para vocês. Se aprovar, vão abrir cassino. Pode acreditar nisso. O Edir Macedo investe em hospital, laboratório, até banco. O Banco da Fé.
Agora, eu garanto para vocês, aprovou, eles não vão fazer carnaval. Eles vão abrir o cassino deles, o cassino da fé. Pode ter certeza. Já imaginou? Olha só, aposta, boa aposta essa. Roberto, vamos fazer mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 8 de julho. Agora vamos para o último bloco do programa, que recebe o comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Roberto, é um tema que eu acho que está começando a ser debatido no país, que preocupa, que é uma guerra política digital que está surgindo no país por conta da tese do nós contra eles, lançada até pelo governo, no sentido de que o governo agora começa a atuar com mais força nas redes digitais que sempre foram dominadas pela direita, pelo bolsonarismo. E agora temos uma guerra político-digital no país. Onde isso vai parar, Roberto? É curioso que eu, inclusive, vi que a Globo fez uma cobertura meio capenga. Quando eu falo Globo e Globo News. Meio capenga da manifestação das pessoas, a revolta das pessoas contra o aumento do número de deputados, a questão de defesa dos ricos que o Congresso faz. As pessoas ignorantes elas não leem o projeto, mas ficam falando dele porque ouvem só a bolha. Sim. O IOF iria diminuir. O IOF era 90% do peso dele era em cima de quem tem muito dinheiro. E pouco em cima de empréstimo, de operações de crédito para o povo. Quem fala o contrário é ignorante boçal e não leu o projeto. Por quê? Por exemplo, aquilo que o pobre mais faz, que é financiamento, CDC, crédito direto ao consumidor, ia cair o IOF. Então, só um ignorante semi-analfabeto consegue não enxergar isso. Mas a gente nota, aqui na Baixada, por exemplo, tem um cara que montou um perfil e você lê, você fala, poxa, por quê? Porque a pessoa é articulada, sabe escrever bem, normalmente publicitário, mas ele coloca a coisa como se ele fosse o dono da verdade. Ou seja, Bolsonaro é um mito, Michele Bolsonaro é maravilhosa, Trump é sensacional. O cara é bom, não vou nem dizer o que o cara é, na verdade, porque quem não te conhece, te compre. Então, vamos colocar bem que os bandidos, por exemplo, os anões do orçamento lá atrás, no tempo do Sarney, nada mais eram do que políticos de direita. Sim. Todos. A direita sempre teve corruptos. A esquerda, quando chegou ao poder, provou do meu lado. E aquilo aconteceu e se igualou à direita. Não vamos começar agora. As pessoas esquecem, os militares eram honestos. Quem foi que criou? Da onde veio o Odebrecht, o AS, Camargo Correia? Daquela época. Quanto custou? Quantas pontes custou a ponte Rio-Niterói? Maluf. Todo bolsonarista hoje é um cara que foi malufista. Pode acreditar nisso. Claro. As pessoas esquecem. Não adianta falar o que o Bolsonaro foi como deputado, fazendo rachadinha, nota fria de combustível. Isso é a história dele. Mas vamos lembrar do Maluf. Todo bolsonarista de hoje foi um malufista ontem. Sim. Que era o rouba mais faz e se justificava. Então, esse problema do nós com eles é que, da mesma forma como o PT fala que foi narrativa Lava Jato e não foi, ela foi mal conduzida por um juiz arrogante e por um Ministério Público incompetente que não sabia investigar, e o juiz tinha que dizer o que tinha que fazer. Mas a Lava Jato foi tão incompetente que quis que todo mundo acreditasse que as propinas eram de 3%, quando a gente sabe que são de 10%, 15%. Até nisso eles foram incompetentes. Então, o problema você tem bandido dos dois lados, você tem corrupção dos dois lados, você tem o pendor, a desonestidade. É uma coisa que, infelizmente, Chico, não tem matriz ideológica. A verdade é essa. Quando você critica, por exemplo, uma igreja evangélica, você não pode esquecer que a Igreja Católica fez isso por séculos.
a concentração de riqueza, controle da população pela religião, pela fé. Então vamos devagar. A OS mais corrupta que existe no Brasil pertence e é administrada pela Igreja Católica. É que o Edir Macedo não conseguiu ainda bolar dele, mas a hora que ele fizer, ele vai arrasar. Mas por enquanto é da Igreja Católica. Paga propina, compra político, faz o diabo, protegida pelo manto sagrado da Igreja Católica. Então, a gente está vivendo um paradoxo, esse nós contra eles tem o problema da hipocrisia. Sim. E essa hipocrisia tem que acabar. Agora, para o fanático, Chico, para o fanático não tem jeito. Só vai acabar o ano que vem, 2026. Não, não vai. Não vai continuar. Bom, quem perder continua fazendo trincheira, o que ganhar acha que tem cheque em branco. O que a gente tem é 15% daqui, 15% dali. As pessoas de bom senso que estão no meio, que são esses 70%, 60% de centro, Isso. que votam pelo não quero ele, então vou votar no outro, essas é que tem que acordar. Porque não é possível que a gente não tenha uma pessoa decente, equilibrada, de centro. É verdade. E para até governar este país. Ô Roberto, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo, você sabe, e estamos chegando ao final desta edição do Opinião. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, mais uma vez, e agradecer em especial a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.